Bom, 991798000 mapadocarro.com. Ontem nós recebemos o vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, que nos concedeu uma entrevista nos Donos da Bola. E entre bons trechos da entrevista, a gente separou alguns aqui. Uma delas, ele falou sobre a questão dos aportes realizados pela família desde o início da SAF. E a gente ouve agora um pequeno trecho da sonora do Pedro Júnior. Desde o primeiro dia das negociações, a gente sempre teve todas as contas do clube às claras. Então, quando a gente já comprou, a gente já sabia o que a gente queria. Então, a gente quer subir um pouco o nível, quer trazer alguns jogadores com respaldo de mídia, os jogadores mais tarimbados, para a gente elevar um pouco o nível, para a gente equalizar um pouco, trazer esse torcedor de volta ao estádio, trazer a alegria no sorriso do torcedor, e é isso que foi feito. Então, esses aportes eles foram previsionados. A gente não fala em valor, mas a gente fala em previsões. Então, a gente tinha essas previsões e todas essas previsões que a gente fez antes, elas se concretizaram. Não foi nem a mais, nem a menos. Foi dentro de um orçamento que a gente já tinha. Então, a gente hoje está muito feliz que o nosso planejamento ele está se mantendo, ele está crescendo e ele tá nas mãos. E quando é que serão os próximos, dentro dessa escala de aportes? Então, a gente tem alguns aportes para esse ano, porque a gente tem que fazer um aporte para pagamento da RJ. Então, esses aportes são pré-definidos. Valor a gente você não fala? Não, valor... Porque a gente tem uns aportes para fazer da RJ, que a gente paga ela 2 vezes por ano. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, esses aportes já estão programados para a gente fazer o pagamento da RJ. E os aportes para o futebol, eles já estão pré-estabelecidos. Ontem, esse assunto, obviamente, a gente falou de coisas que envolvem campo e bola, mas muito sobre a SAF, a administração, Valu. O que chamou a atenção aí nesses trechos pelo menos nesse trecho, em outros da entrevista do Pedro Júnior ontem? Júnior. Júnior. Cara, um Cruzeiro que, assim, tá tudo acontecendo conforme os novos proprietários, né, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, esperavam, né? E eu acho que isso repercutiu muito em meio à torcida do Cruzeiro, pelo menos nas redes sociais, na bolha que eu consigo acompanhar, de ideia de futebol também. Agora um Cruzeiro, muita gente até em meio à torcida do Cruzeiro, com esse novo perfil, né, que foi traçado de jogadores mais jovens que ainda não alcançaram o seu melhor desempenho técnico, físico, e até ainda estão à procura de alcançar algo mais importante dentro da carreira, mas ele também não descartando o fato do Cruzeiro poder trazer jogadores mais importantes, mas falando que não se torna prioridade. Me pareceu um discurso de alguém, e também a gente vê nas medidas tomadas com relação à melhoria. Quando a gente fala de melhoria da Toca da Raposa 2, por exemplo, uma parte da Toca da Raposa 2, eu não diria que foi melhorada, eu diria que foi construída, porque essa que é a verdade. Então, me parece assim, a questão dos aportes, está todo mundo sabendo o que está acontecendo, o que precisa fazer, e é isso, né? É esperar mesmo agora a coisa acontecer dentro do campo. Futebol, a gente sabe muito bem que muitas vezes tudo está acontecendo perfeitamente fora das 4 linhas, mas os resultados não vêm. Acho que o Cruzeiro, dentro dos próximos 5 anos, de fato vai ter condição de disputar algo em condição de ser vencedor, e é uma coisa que está sendo construída principalmente, né, falando deste novo momento do Cruzeiro, desde que essa gestão chegou. Enfim, vou falar dessa gestão, não tem por que falar da gestão do Ronaldo aqui nessa minha fala, até apesar dele ter citado uma parte ontem. Acho que o Cruzeiro, dentro dos próximos 5 anos, vai chegar com muita condição de, quem sabe, conseguir trazer uma conquista para o seu torcedor. Lembrando, né, o Cruzeiro viveu o maior período desde a década de 90 para cá. O maior período do Cruzeiro sem conquistas importantes foi exatamente o período de 2003, quando venceu a Tríplice Coroa,
aquela que muitos consideram, né, tríplice coroa, tem gente que não considera e tá tudo certo, até 2013, né, quando ele volta a vencer o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai completar, caso não vença nenhum torneio neste ano ainda, 7 anos, mas é o Cruzeiro com chances de, pelo menos no meu entendimento, até 2030, voltar a conquistar um torneio importante dentro do nosso futebol brasileiro ou então dentro do nosso continente. Ontem, durante esse assunto aí, eu perguntei ao Pedro Júnior se, bom, agora com o clube organizado, ele explicou sobre o aumento das dívidas, né? Você fez um investimento, a dívida aumenta, mas tudo rigorosamente em dia e a possibilidade de já nos próximos anos o Cruzeiro trabalhar sem ter nenhuma dívida como o clube tem hoje, né? Enfim, ser sustentável, autossustentável. Agora, eu perguntei para ele se nesse cenário que o Cruzeiro vive, se chega aí um mega bilionário e diz a ele que quer comprar algumas ações e tal, e ele respondeu isso aí que você vai ouvir agora. Se amanhã aparece um sujeito que vocês gostam, bilionário, e fala: ô Pedro, deixa eu participar desse negócio aqui, esse negócio tá muito bom. Deixa eu entrar aí, comprar umas ações, vocês vendem? Nós agradecemos ele muito de coração, mas a princípio não. Foi uma resposta curta, mas muito significativa, Thiago. Muito significativa, porque mostra que os caras estão de fato a fim de fazer esse Cruzeiro dar certo. Até tem uma previsão mais otimista que a do Valor. Acho que o Cruzeiro vence ainda esse ano algum título importante. Não acho que será dentro dos próximos 5, não. Acho que esse ano ainda o Cruzeiro tem condição de conquistar, e eu entendi a forma como ele fez a previsão, não é para causar qualquer discussão, mas enfim, mostra como a família Lourenço hoje trata o Cruzeiro, né? É prioridade. O fato do Pedro Lourenço hoje ficar 100%, aliás, o Pedro Júnior, desculpa, ficar 100% focado no Cruzeiro, mostra que essa é uma prioridade. E por mais que haja outras empresas no nome da família, que haja outras formas de receita para a família, ele foca 100% no futebol. Ele se preparou, tem se preparado, tem recebido muitos elogios de pessoas que nem são daqui de Minas Gerais, pessoas que em alguns momentos tiveram que conviver com ele. Então tem recebido muitos elogios, tem sido muito enaltecido. Mostra como o Cruzeiro tem tratado o futebol de fato, que para mim é a forma que quem está a fim de trabalhar no futebol tem que tratar. Tem que chegar, tem que cuidar, olhar muito bem o que tem que ser feito. E aí, de fato, a família Lourenço está a fim de cuidar do Cruzeiro e fazer com que o Cruzeiro volte a ser uma potência. E eu acredito que esse ano ainda o Cruzeiro será uma grande potência no futebol brasileiro já. Ô Eltinho, ele não quis abrir os valores dos aportes, né? Uhum. Ele não abriu, ele foi bem cuidadoso nessa questão. Totalmente compreensível, principalmente que ele tá falando da RJ também. O Cruzeiro mudou muito o sistema de um monte de coisas ali, né? Pouca coisa vaza, são muito cuidadosos hoje, até nos assuntos relacionados ao futebol, porque algumas polêmicas aconteceram recentemente, né? Então parece que as coisas mudaram, e mudaram muito dentro do clube. Não quis abrir sobre os aportes, falou que tem um cronograma de aportes, que essa questão envolvendo a possibilidade de venda da SAF de ações descartada, não tem a menor possibilidade de acontecer. Mudança também, e ele fala disso, e nós vamos ouvir daqui a pouco, perfil de jogadores, muita coisa mudou ali. Essa parte da mudança de perfil, eu acho ela bem interessante, assim, pra gente debater, pra gente colocar pro torcedor que não pôde acompanhar, pra escutar também. Ele falou outros pontos interessantes, né? E eu não sei como que tá aí o nosso roteiro, Brunão, de sonoras, né? Quantas sonoras são, porque foram muitas, né? Só tem mais uma, Brunão. Então, com certeza, ele não vai estar falando de todos os temas. Por exemplo, ele também falou a respeito não é preocupação, mas o cuidado, o zelo, já pensando na renovação do Matheus Pereira. Mas ela vence agora? Não, ela tá na temporada que vem. Mas eles já estão preocupados com isso, que sabe a importância do atleta, sabe o quanto ele é valioso. Tá aí também? Então, ótimo, a gente vai estar ouvindo também. Então, tem vários pontos. Teve um momento que a gente bateu, que foi uma conversa em off, que foi para
que foi um bate-papo que eu e o Valu tinha feito uma brincadeira, eu tinha falado num outro momento, foi na segunda-feira, né, Valu? Foi. Eu falei assim, o Arrascaeta joga em qualquer lugar no futebol brasileiro. E aí o Valu, não, no Cruzeiro ele não joga mais, ele não tem espaço. O que isso? Ele joga em todo lugar. Queria ver se ele tivesse batendo na porta o Arrascaeta, se o Pedrinho não pegava. Aí eu levei essa questão pro próprio Pedro. E ele pegou e deu uma resposta super tranquila. E a resposta foi tão boa que aí a gente levou pro on, a gente foi pro ao vivo e pegamos e colocamos. E ele explicou detalhadamente o porquê, o talento do Arrascaeta, um jogador tão capacitado, não teria espaço hoje no time do Cruzeiro. E aí é o que mostra a mudança do perfil. Você, trabalhando em qualquer dos 19 clubes do futebol brasileiro, você, Everton, você contrataria o Arrascaeta? Sim. Sim. Eu também sim, mas a mentalidade Mudou. hoje do Cruzeiro mudou. E pensa no macro, pensa em todo o coletivo. E o Arrascaeta, por mais que ele tenha um talento absurdo, por mais que tenha ajudado muito o Flamengo na atual temporada com gols e assistências, ele não entra no esquema. Ele não... Cara, isso é muito legal de ouvir. Ele, hora nenhuma, ele minimizou o talento do Arrascaeta. Ele só falou que a forma que o Arrascaeta marca, a disponibilidade que ele tem em campo, não entraria no efetivo do Cruzeiro. Cara, e isso eu achei muito legal. Eu achei isso bacana. Então, a entrevista foi muito boa. Quem ainda não acompanhou, está disponível no nosso canal no YouTube. Vai lá, dá moral pra gente. Foi muito legal e tem vários cortes também no nosso próprio YouTube. Ô, HG, só antes de prosseguirmos, só para a gente, o Pedro Júnior, evidentemente, não falou a respeito dos valores de aportes, mas eu lembrava dessa declaração do Pedro Lourenço lá no Central da Toca, no dia 28 de janeiro. Eu lembrei disso. Então dá pra gente ter uma ideia, por exemplo, pelo menos com relação ao ano de 25. Na época ele disse que o Cruzeiro terá que aportar em 2025 600 milhões, tá? Para sanear as contas no decorrer da temporada, ou seja, manter o clube saudável, né, com o pagamento de salários em dia, da folha. E aqui à época ainda, o Cruzeiro já havia, acho que o Wanderson só não havia chegado. Essa entrevista foi publicada um dia depois da demissão até do Diniz. Então, só para a gente ter ideia, claro que deve ter um escalonamento, né, esses 600 não, como já disse o Pedro Júnior, existem gatilhos, né? Momentos. Então, Sim. Mas no ano tá aqui declaração, aspas, do próprio Pedro Lourenço ao Central da Toca, de que esse ano o Cruzeiro precisaria de aportar 600 milhões. Olha, então esse trecho da renovação do Matheus Pereira também a gente vai ouvir, e na sequência tem um outro, que ele fala sobre negociações com alguns jogadores e tal, mas primeiro sobre a renovação do Matheus Pereira. É um jogador muito identificado com o clube, é um jogador de um profissionalismo exemplar, então nós temos como prioridade a renovação do Matheus Pereira. Não é uma negociação fácil, mas a gente já vem conversando. Falou também sobre o perfil, novo perfil de... Aliás, novo não, né? Esse perfil de contratações e sobre as negociações e sondagens pelo Gabriel Martínez, Brian Medina e Vitor Gabriel. Exatamente, esse é o perfil que a gente vai buscar nessa janela e bem provável na próxima também. São perfis igual do Gabriel Martínez, jogadores jovens, com muito talento, com muito potencial, jogadores a serem lapidados. Não jogadores prontos, definitivamente prontos, mas jogadores que o Leonardo Jardim possa trabalhá-los, possa lapidá-los e eles entenderem como funciona o Cruzeiro, como o Cruzeiro joga, para aí sim, quando eles estiverem prontos, eles já estão adaptados. O Brian Medina foi um nome que a gente surgiu no nosso scout, mas não chegamos a fazer nenhuma proposta, nem um contato. Foi um nome que surgiu pelo nosso scout, um nome que nos agrada, mas que ainda estamos observando o atleta mais. A gente precisa de mais detalhes sobre o atleta para a gente, enfim, tentar fazer uma proposta. Então, até o momento, proposta oficial que o Cruzeiro fez só pelo Gabriel Martins? Só pelo Gabriel Martins. Essa é só sondagem? Só sondagem. O Valentim está descartado porque a gente fez uma sondagem ao Vélez, uma tentativa do empréstimo do atleta. O Vélez só quer a venda, então o Valentim é descartado hoje no nosso scout. E o Vitor Gabriel é um jogador interessante, um jogador que tem muito mercado, muito potencial, mas que o Inter quer contar com ele na próxima temporada.
E aí depende mais do Inter do que do Cruzeiro. Nós temos interesse no Vitor Gabriel, mas como vários clubes também têm, é um jogador que está sendo observado, mas em nenhum momento a gente fez proposta, nada, a gente fez uma consulta ao Inter e o Inter não tem interesse de vender o atleta. Essa é uma tendência que o Cruzeiro vai adotar na janela, a partir dessa janela. A proposta que a gente fez para o Braga era nas condições que a gente poderia pagar. O Braga entende que é maior e a gente não vai fazer uma contraproposta, porque a gente já chegou no limite. Então, a gente quer mudar um pouco desse perfil. Porque a gente entende que a gente manda proposta, vem uma contraproposta, a gente manda outra. E esse é um dos motivos que, às vezes, a informação vaza e aí outros clubes entram na jogada, o jogador fica mais valorizado e fica mais caro. A nossa ideia é, olhamos o jogador, gostamos, contactamos o clube, o agente, fizemos a proposta, é isso, o Cruzeiro pode pagar isso, contratamos, assinamos e vem embora. Olha, então tá aí. Tudo que a gente poderia ter perguntado em 1h20 de programa, a gente perguntou. A gente perguntou tudo. Ele muito polido e cuidadoso nas respostas, mas respondeu absolutamente tudo. A gente tocou em assunto de Dudu, da saída do Dudu, o que mais que foi... da saída do Matos. Aliás, ele confirmou que não teve multa, né? Disse que não teve multa. Thiago. Disse que não teve multa, que não teve treta, que não teve problema nenhum. E também a colocação sobre os possíveis contratados, ele não correu de nenhum. Os temas, todos que foram, a gente apontou, o Medina, o Valentim, o Gabri, o Vitor Gabriel, todos ele foi dando a colocação, como que tá a situação. Se lá na frente aparecer por aí, no momento agora é essa a resposta do Pedro. Exato. E é totalmente compreensível. E foi legal, foi uma muito boa entrevista. Inclusive a entrevista tá na íntegra, pessoal. Quem não viu, acho que vale muito a pena, tá? Você que é torcedor do Cruzeiro, mesmo que não seja, né? Pra ter uma visão diferente de uma que também é SAF por aqui, né? Essa SAF daqui a pouco vai ser dele, inevitavelmente, vai ser dele. O Pedro Lourenço já disse que está com 70 anos, daqui a pouco ele vai pendurar chuteiras e vai entregar tudo nas mãos do Pedro Júnior. Então a entrevista muito interessante, está disponível no YouTube da TV Band Minas. Deixa eu falar da Ecobir aqui.